Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos e queridas, bem-vindos à nossa teledireção espiritual. Hoje vamos falar sobre as virtudes cardeais. Ontem eu falei sobre as virtudes teologais, que são voltadas diretamente para Deus. Ora, hoje vamos falar sobre as virtudes que são voltadas para o nosso comportamento, para as nossas ações. Elas nos ajudam a bem agir, a fugir do pecado, a vencer as tentações. Bom, indiretamente, claro, nos levam a Deus. São chamadas virtudes humanas, ou mais propriamente, virtudes morais, porque nos ajudam a bem agir. 4 delas se destacam, são mais importantes do que as outras. E por quê? Porque regulam a atividade de todas as demais. São as chamadas virtudes cardeais. Esse nome vem do latim. Cardo, em latim, quer dizer dobradiça, eixo em torno do qual gira alguma coisa. Então, por exemplo, no caso da dobradiça, vai girar o quê? A porta. Ora, no caso das virtudes, em torno das 4 virtudes cardeais giram todas as outras virtudes. Vejam só. Quais são essas 4 virtudes? A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Vamos vê-las. A virtude da prudência. A prudência nos ajuda a escolher os meios adequados para realizar o bem e vencer o mal. Então, às vezes, estamos diante de determinadas escolhas. Então, temos que escolher os meios adequados para fazermos o bem. Pois bem, vamos dar um exemplo aqui. Suponhamos que eu esteja numa decisão. Vou estudar ou vou ler uma revista para me divertir? Bom, isso tudo nos leva a pensar o quê? Depende da hora. Se é hora de estudar, eu vou estudar, ponto final. Num outro momento poderei ler a revista, não há problema algum. Então a prudência nos ajuda a entender isso. É hora de estudar, vou estudar, ponto final, acabou, não vou fazer outra coisa. Então, a virtude da prudência, ela faz o quê? Ela aproveita a hora propícia, o lugar acertado, onde devemos estar, e nos impede de tomar decisões precipitadas. Vejam só. Sabem qual é o lema da prudência? Fazer o que é certo, na hora certa, no lugar certo. É isso. Então, para você entender o que é prudência, é só levar em consideração este lema. Bom, mas podemos ter defeitos, podemos pecar contra a prudência. Vejam só. Por exemplo, podemos cair na imprudência, que pode ser, por exemplo, por precipitação. Agimos sem refletir. Vamos agindo e ponto. Também podemos cair no descuido. Nós refletimos sobre aquilo que vamos fazer, mas acabamos fazendo mal feito, vejam só. Pode também acontecer o excesso de prudência, vejam só. Aí nós caímos o quê? Na astúcia. É sermos prudentes no mal, no pecado, vejam só, isso é tudo astúcia. Ou ainda nos cuidados excessivos com a vida material, com o dinheiro, com a vaidade, em ter muitas coisas. Então isso é excesso. Então a prudência tem que estar na justa medida. Vejam só. Bom, vamos à virtude da justiça. Vocês sabem muito bem que Deus nos deu esse mundo para o administrarmos. E Deus nos deu o direito de termos bens materiais para que cuidemos de nossa família, por exemplo, para que possamos fazer o bem a outras pessoas. Muito bem, meus amados irmãos. Deus nos deu a virtude da justiça, pela qual nós queremos, com nossa boa vontade, dar aos outros o que lhes é devido, protegendo também o que nos pertence. Vejam só. Então, a justiça é isso. Eu cuido daquilo que é meu e não deixo que abusem disso, mas também devo dar aos outros aquilo que lhes é devido. Vejam só. E, inclusive, dar a Deus o que lhe é devido, o nosso amor, nosso louvor, por exemplo.
né? Vamos dar alguns exemplos para entendermos a virtude da justiça. Quando nós pegamos emprestado um objeto, o que nós devemos fazer? Devolver esse objeto à pessoa no tempo estipulado, porque senão podemos prejudicá-la, não é verdade? Né? Quando compramos um objeto, vamos pagar o seu valor devido, não é verdade? Quando assinamos um contrato com alguma pessoa, vamos cumpri-lo. Quando uma pessoa trabalha para nós, devemos pagar o valor justo pelo trabalho efetuado. Vejam só, ela fez um trabalho, merece então o devido pagamento. E assim por diante. Mas vocês sabem também que a virtude da justiça vai atuar no relacionamento dos homens com o governo, né? O governo, se agir de fato com justiça, né, vai estabelecer leis que vão colocar a regulação das atitudes dos homens. Então, os homens terão limites para agirem, não poderão agir a seu bel prazer. Né? Vejam só. Né? Temos que, então, obedecer às leis se elas são justas, claro. Né? Um exemplo de uma lei injusta é a lei do aborto. É uma lei injusta, não temos que obedecer, porque ela vai contra a lei de Deus, que é a lei da vida, né? Não matar. Né? Pois bem, a virtude da justiça forma as bases do 7º, do 8º e do 10º mandamentos da lei de Deus. Então a gente não pode furtar, claro que não. Não podemos levantar falso testemunho e nem cobiçar as coisas alheias, claro. Isso seria tudo falta de justiça, vejam só. Né? Então a justiça é isso. Né? Essencialmente, dar aos outros o que lhes é devido. Muito bom. Vamos à virtude da fortaleza. Né? Vocês sabem que a nossa vida deve ser um exemplo de fidelidade à lei de Deus, aos mandamentos, né, que Deus nos deu, claro, né, e também às exigências da natureza humana, claro. Talvez seja muito difícil cumprir tudo isso. Então, Deus nos dá essa virtude da fortaleza. Ela é aquela que nos dá a nossa vontade, a energia necessária para vencer os obstáculos que nos atrapalham na prática do bem. Então, por exemplo, devo suportar os ataques dos inimigos da nossa fé para que eu mantenha firme o meu caminho de atenção e dedicação a Deus nosso Senhor. Então a fortaleza me ajuda a isso. Foi a fortaleza, por exemplo, que fez com que os mártires derramassem o seu sangue por Cristo. Né? Diante ali da ameaça de morte, com fortaleza, eles preferiram morrer a negar Cristo. Né? Olha só, gente, com a graça de Deus, nós vamos conseguir, com essa virtude da fortaleza, vencer as tentações, fugir dos pecados e das ocasiões de pecado. Não é verdade? Que nos solicitam tantas vezes para fazermos o mal. Querem ver algum exemplo? Também mais um, né? Já falamos dos mártires. Suponhamos que um menininho está na escola e um amiguinho seu quer mostrar uma revista cheia de imoralidades a esse menino. Então a fortaleza vai fazer com que esse menino não queira olhar essa revista indecente. Estão percebendo? Então ele foi solicitado ao pecado, mas ele foge do pecado. Vejam que maravilha. Muito bem, existem pecados contra a virtude da fortaleza. Vejamos quais são eles. Primeiro é o acanhamento, quando a pessoa não se decide a fazer o que deve. Então ela fica na dúvida, né? Fica ali vacilando, duvida, o que é certo, o que é errado, o que eu devo fazer, né? E acaba não fazendo o que deve no final das contas, fica vacilando. Depois a covardia, quando a pessoa foge da sua obrigação por medo. Temos também o terrível pecado do respeito humano. Então, que é uma covardia, que nos leva a não agir corretamente por medo de críticas, por medo de zombarias. Né? Então, não professamos a nossa fé ali diante das pessoas porque temos medo de ser criticados. Tem também a temeridade. É quando uma pessoa se expõe sem necessidade ao perigo e à morte. Né? Então, a pessoa arrisca a sua vida desnecessariamente. Vejam só. Bom, vamos à última virtude, que é a virtude da temperança. Né? A virtude da temperança pode ser dita da seguinte maneira: ela funciona como um freio para a nossa alma. Vejam só. Né? A temperança, o que é? É a virtude pela qual usamos com moderação os bens temporais.
comida, bebida, sono, diversões, conforto, etc. Então, a temperança nos ensina a usar essas coisas na hora certa, no tempo certo e na quantidade adequada. É isso. Então, nos ajuda a ter a justa medida do que devemos usar. Não é verdade? Bom, essa virtude é muito importante para nós, porque senão acabamos exagerando no uso de certos bens temporais e acabamos, portanto, pecando. Muito bem, vamos dar algum exemplo aqui sobre a virtude da temperança. É pecado, por exemplo, uma pessoa adulta tomar uma taça de vinho? Não é pecado, gente. Beber não é pecado. Porém, não é pecado se a pessoa bebe com moderação, dentro do seu limite. Se ela se embriaga, ela peca. Então, a temperança nos dá a justa medida. Qual é a medida de uma pessoa? Uma taça de vinho? Então tome uma taça de vinho, basta, não passe disso, porque senão vem a embriaguez. Se chega a embriaguez, repito, acontece o pecado. Então a temperança nos dá a justa medida, na bebida, por exemplo. Vejam que a temperança também funciona em relação à comida. Não vamos comer muito, por quê? Porque senão podemos passar mal. Então a temperança me ajuda a ter a consciência da quantidade adequada de comida que eu devo consumir, não é verdade? E por aí vai. Então a temperança nos ajuda nesse equilíbrio, vejam só. Bom, a temperança pode ser rompida também por conta de certas situações de conforto da vida moderna. Tem gente, por exemplo, que reclama do calor. E aí a pessoa não quer fazer nada, não quer pegar um copo d'água, não quer ajudar a lavar a louça, nada. Se entrega ali e ponto final. Então, a temperança vai nos ajudar a quê? A esquecer um pouco essa situação de calor, e a buscar ajudar alguém, a vencer esse nosso defeito de querermos ficar ali no conforto. Vocês estão percebendo que é o exagero no conforto? O uso do conforto tem um certo limite também. Se eu prejudico as outras pessoas com o excesso de conforto, claro, eu estou pecando. Então perceberam? Eu não posso reclamar do calor, ficar quieto, vendo televisão o dia inteiro, e não ajudar as pessoas da minha casa. Então a temperança me regula também na questão do conforto, usar o conforto de maneira adequada, sem exagero. Pois bem, meus amados irmãos, aí estão as 4 virtudes cardeais. Procuremos vivê-las de maneira adequada para que nós possamos então agradar a Deus com as nossas atitudes. Que Deus dê muita força para nós para podermos viver essas virtudes do modo mais correto, mais adequado. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.